Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para o segundo episódio do Decisões Decidem Destinos. E galera, olha a pedrada, olha o currículo desse cara aqui. Vamos lá, puxar um fôlego aqui. Empresário de 36 anos, natural de Joinville, Santa Catarina, e atualmente reside aqui em São Paulo. CEO da Convert E-Commerce, empresa especializada na escala e soluções de e-commerce para o setor de moda. No início da carreira atuou como vendedor de carros, serviços de TI, começou a empreender com 22 anos, fundando a agência de marketing digital Tag Interativa. Tá? Aos 30 anos fundou a Convert, com sedes em Joinville e Navegantes, e que em 2023, agora muito recente, expandiu aqui para São Paulo. E que atualmente a Convert atende 400 marcas de moda e transiciona um volume, olha só, um volume bruto de mercadorias de R$1 bilhão por ano. Esse, meu amigo, é o Gerson Mira. Tudo jóia, Gerson? Tudo certo, irmão? Tudo bem, tudo ótimo. Melhor agora. Pô, só pancada aqui. Um bi de transação, nós vamos ter que falar sobre isso aqui. Vamos falar com toda certeza. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E vamos lá, vamos conversar. Bom demais. Eu que agradeço a confiança também em contar um pouco da tua história, das empresas, das decisões que fizeram, né, você chegar aonde está e aonde quer chegar, que você já me contou alguns planos aí futuros que nós vamos tratar aqui. E Gerson, para a gente iniciar aqui e contar para a galera, o que eu acho legal? Vamos falar do Gerson de hoje. Como é o Gerson hoje, relacionado ao pessoal, relacionado ao profissional. Nós vamos falar muito da empresa, cultura de vendas, como que é esse negócio para você. E ao longo do bate-papo aqui, nós vamos puxando alguma coisa da tua raiz ali também, de onde você veio e tudo mais. Mas como que é o Gerson de hoje aí? Gerson de hoje é pai da Farofinha e do Travis, tá? 2 cachorrinhos, tá? Esposo da Jana, tá? Moramos aqui em São Paulo, né? A minha vinda para cá foi recente, eu moro só há 2 anos aqui, quando a gente veio trazer a Converter para cá, né? Já era um sonho muito antigo nosso. E o cara obstinado, inquieto total, assim, gosta de vendas, de relacionamento com os clientes, de estar junto, de buscar todo dia, de ser sempre, assim, incansável mesmo, né? Sempre tá buscando algo a mais. Excelência. Sempre grato ao que conquistou até aqui, mas sempre buscando mais, porque aquela coisa, né? O carvão, ele é forjado na pressão, né? Né? Vira diamante na pressão, né? Então é isso que é o Gerson hoje, assim. Que legal. E pelo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, você contou que você veio para São Paulo em 2023. Isso. Você já tinha a sede da Converter em Joinville e Navegantes. Isso. Já tinha uma equipe lá, com cerca de 30 pessoas, 30 pessoas, isso, E aí, cara, o que é legal? Acho que a gente já dá um start. Pô, veio você mais os 2 sócios, é isso? Isso. Na cara... Isso. E na coragem, de porta em porta. É isso aí. Já tendo uma estrutura PAP. lá, já estava legal, mas vieram pro PAP. Isso. Como fala? Colocaram a cara a tapa. É isso aí. Para sentir o negócio. Né? Então, como que foi essa vinda de vocês? E na verdade, até antes de falar dessa vinda, como foi o início ali da Convert? Qual que foi acho que é legal começar por aí. Legal. Qual que foi a dor que você percebeu do mercado? Por que esse mundo de moda? Qual que foi a ideia que vocês tiveram? Como que vocês conversaram? Pô, vamos criar isso. E aí dali nós vamos chegar na tua vinda para cá, pode ser? Pode ser, legal. Muito bom, legal. A gente tomou uma decisão, né, por volta de 2017, de encerrar um ciclo, uma parte de um ciclo na Tag, né, porque nós atendíamos todos os segmentos. Muito para ter gancho, né, com grandes empresas, como a gente atendia, Electrolux, Brastemp e tudo mais, tal, que inclusive eram atendidos aqui em São Paulo. Isso na agência de marketing. Na agência de marketing, isso. Só que você criar um time para escalar na escala de vendas, focado em todos os segmentos, você fica muito superficial. Né? Em todos os negócios, você não vai ser aquele cara que conhece profundamente. O especialista. Só que a nossa maior base de clientes sempre foi de moda. Só que os clientes de moda, assim, era mais difícil do pessoal saber e tal. Então, usava muito como gancho esses outros clientes, né? Só que chegou um momento que a gente falou, pô,
como é que a gente vai criar algo que a gente conheça profundamente, como a gente já conhece de moda, porque a gente já estava atendendo. Santa Catarina é um dos maiores polos de têxteis do Brasil, né, do Brasil. Então a gente tinha uma profundidade muito grande, né, nesse segmento. E aí chegou um dia que a gente falou, pô, vamos fechar uma parte desse ciclo e vamos criar a Converter, né, que daí a gente encontrou mais outros 2 sócios e se unimos ali porque no meio dessa trajetória da Tag a gente acabou comprando uma parte de um sócio, né, que foi também uma decisão que a gente tomou e tudo mais tal, e a gente ficou sem um lado de tecnologia. Então a gente foi muito mais para o lado só de vendas e tudo mais tal, só que a venda, a escala, a performance, ela depende da tecnologia, né, que se você não souber operar, você fica ali. Tanto que a Converter ela foi criada justamente para isso, né? De englobar tudo e você ter uma única... Entre as empresas, entre o lojista que a gente atende hoje e nós, eu sempre falo, se tiver um problema, ele vai estar na mesa e daí a gente senta e resolve. Não tem um fulano, porque fica uma cadeia muito... O mapa está na mão de vocês. Exato, fica um ecossistema muito grande, sabe? Uma cadeia muito grande para você gerenciar e tal. Então, o que a gente fez foi justamente assim, da unir vendas e tecnologia, que, pô, aí não tem como segurar, né? E principalmente para que a gente treinasse esse time, para a gente ter um profundo conhecimento de todo mundo, aí teria que ser de um segmento só, né? Então, vocês decidiram ali desligar os outros segmentos, basicamente isso, focar onde vocês já chutavam muito bem. Isso, exatamente. Cara, a gente já chuta muito bem com essa perna aqui, vamos aí. Na moda. Então foi nessa linha e aí. Aprofundaram, se especializaram ainda mais nesse segmento. Nesse segmento, Legal. E aí tudo, assim, foi uma das decisões que a gente tomou que mudou muito a nossa vida, assim, porque realmente daí todo o time tinha um profundo conhecimento naquele negócio e isso fica muito mais fácil de escalar, porque... o problema quando você é genérico, assim, no sentido de atender muitas empresas, você, como não tem aquele profundo conhecimento, começam a vir durante a jornada com o cliente muitas dúvidas que você não sabe responder. E hoje, falando de moda, né, fica muito difícil hoje a gente já não saber, pô, como é que eu fiz? Porque hoje, vamos lá, de todo esse GMV que é impactado, né, que a gente ajuda nesse e-commerce brasileiro... E só para um parênteses, o GMV é o que é transacionado no ano. Por dentro das nossas plataformas, por dentro desses 400 clientes. O que vendeu no ano dentro das plataformas. É isso. Pegou? GMV? É isso. É isso. Boa. Então, assim, a gente... sempre quando um cliente vem com um desafio, a gente fala, olha... Para esse desafio, eu resolvi para outro cliente X, assim, assado. Então, a gente para cada desafio que ele tem, a gente já fez para muitos clientes. Então, fica muito fácil. E aí, claro, a gente fala de segmento de moda masculina, moda feminina, plus size, underwear e tal. Então, falando de moda, a gente atende hoje... Mas dentro de um mundo específico. Dentro de um mundo específico. E aí, esses problemas, esses desafios, eles são quase sempre iguais. Que daí a gente resolveu para um monte de empresa e a gente sempre fala, né? É como se fosse sempre falo pro cliente, o cliente fala assim, cara, e aí, tu garante o resultado? Eu falo assim, ó, vamos lá. Nem todo mundo que passa no nutricionista emagrece do jeito que o nutricionista quer, porque você tem que seguir uma série de coisas. Tem a dieta. Né? Tem a dieta para seguir, tem academia para fazer e tudo mais e tal. Então, assim, mas a grande maioria, sim. E aí a gente pega toda essa informação que eu tenho para trás, porque a gente tem... hoje a gente, só de mídia paga por mês, a gente investe no Google, Meta e tudo mais de 20 milhões por mês. Tá? Então, assim, é muito dinheiro. E aí eu consigo ter uma noção muito grande do que está acontecendo e do que está dando certo. Né? E a gente consegue... então, o cliente chegou lá, a gente dá as diretrizes. Durante 60 primeiros dias, nós temos a caixa preta da moda também, que eu falo para ele assim, olha, sempre faço uma pergunta para o cliente na hora da venda, assim, né? E o time também. Se tu pudesse voltar 16 anos atrás e te dar conselhos, porque é o que eu faço, né? São 16 anos de experiência no e-commerce de moda, né? Em 60 dias, eu transfiro esse conhecimento para você. O quanto custa isso? Não tem dinheiro que pague. Né? Então, a gente consegue trazer sempre isso para o cliente. Então, são várias agendas com time de performance, com time de tecnologia. Ó, você vai fazer assim. Isso é um método comprovado. Né? A gente faz isso com muitas empresas. Né? Atendemos grandes players hoje. Legal, então, legal, isso cara. Dá um bom direcionamento. Se lá no início ali, quando vocês... talvez no início da Converter, até na TAG, pelo que você está falando, quando que você... virou a chave para a questão de vendas? Quando você notou que fala, cara, vendas é técnica, tem um processo, tem um passo a passo,
E quando você implementou isso na empresa, o resultado já veio muito, muito imediato. Como que foi esse contato teu com vendas lá no início? Porque a tua história começou vendendo carro e serviço de TI, é isso? Isso, é isso aí, isso aí. E a minha formação de sistema de informação. Mas eu sempre falo, eu não sei programar uma linha de código, porque logo em seguida que eu entrei na empresa para ser programador, meu antigo chefe falou assim para mim, que inclusive é meu advogado hoje, né? Um cara super querido lá da nossa cidade, que ele migrou de área. Ele falou assim, pô, não quer ir para vendas? Eu falei, pô, vamos, né? Vamos. E eu entendia, porque meu pai também é de vendas. Né? Então eu entendia que a única coisa que eu poderia fazer naquele momento para sair da situação que eu estava era em vendas, né? Era em vendas e batalhar, correr atrás e se debruçar nisso. E a gente montou, né? Durante um bom tempo sempre fui muito eu em vendas, né? E daí chegou um time no front, e daí, só que chegou um dia que eu vi, pô, para a gente escalar, né? Muito se fala sobre escala, sobre você realmente ter um grande mercado e tudo mais, eu precisava montar um time. E daí foi quando a gente começou a estruturar esse time para que ele chegasse no tamanho que está hoje. E essa decisão aí de sair né, do front ali, vim como um líder para liderar a galera, treinar a galera. Como foi essa questão para você? Foi um desafio? Como foi isso aí? Foi e continua sendo. Porque, assim, eu não sou uma pessoa centralizadora, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas dentro de empresas são centralizadoras. Então, eu também trago isso para a cultura do time, né? Porque sozinho ninguém faz nada grande. A gente precisa de muitas pessoas para fazer algo surreal, gigantesco, como a gente fala. Tem que ter pessoas, tem que ter braços para executar, tem que ter cabeças para pensar e tudo mais e tal. Então, assim, é um exercício todos os dias. Porque tem coisas que a gente monitora e observa e a gente fala, putz, não saiu do jeito que eu queria, mas tá tudo bem, faz parte do processo e a gente precisa curtir a jornada também, né? Que é uma coisa que eu falo. Né? Aprendizado, né? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim, né? Sobre... a gente tem várias reuniões semanais, mensais, tal, de alinhamento, para onde que a gente está indo, como que a gente vai executar essa estratégia e tudo mais, tal, mas não sou eu mais que executo. E sim, no começo meu Deus, sabe? Quem vai fazer, quem pegar no mundo do cara. Mas aí como é que a gente vai crescer? Como que a gente vai ter daqui a pouco 1.000, 2.000, 3.000 colaboradores como a gente quer chegar, do tamanho que a gente quer chegar? A gente precisa. Então, o que se tem hoje... Quando a gente chegou em São Paulo, nós éramos em 30 pessoas, né? O time inteiro, juntando Santa Catarina e São Paulo. E hoje nós somos em mais de 100 pessoas, né? Então, assim, foi um crescimento muito, muito exponencial. Isso, galera, em 2 anos. Você chegou aqui em 23. Em 23. E chegaram vocês 3 no escritório de quantos metros? Ele começou, na verdade... Nem tinha escritório, né? A gente começou vendendo, naquela foto que vocês colocaram aqui, era no hall do Puma. Então eu ia para ali, fazia algumas reuniões, daí brotava as reuniões na rua, a gente ia lá e fazia e tudo mais e tal. E aí depois a gente teve uma decisão, pô, vamos pegar um escritório? Porque a gente precisava receber cliente e tal, mas assim, a gente começou numa mesinha compartilhada, no meio do coworking, assim, não era nem privado ainda. Depois disso, uns 4 meses depois, a gente já tinha ido para uma salinha de 20 metros, depois a gente foi para uma sala de 600. E agora no último mês, a gente foi para uma laje inteira, né? Ali no Brooklyn. Entenderam como funcionou o negócio? Chegaram no hall do hotel, porta a porta aqui em São Paulo. 2 anos depois, mais de 100 colaboradores, um andar todo. Então, olha que legal. Obrigado, de 60 para 600 Obrigado metros. por estar compartilhando a sua história aqui com a gente. Isso tenho certeza que vai abrir a cabeça de muita gente aí. Inclusive, compartilhei que... Né, pessoalmente, minha noiva tem loja de roupas. Falei, opa, já vou pegar algumas dicas aí com o Gerson. Então, muito legal, cara. E hoje, assim, que depois da tua vinda para São Paulo, os novos desafios, como que foi para você? Eu falei ali da questão de vendas no início, e eu vi do que eu acompanhei no teu Instagram ali, você tem uma questão de cultura também da empresa, de venda, uma questão muito forte. Muito forte. Onde você aprendeu isso? Como você conseguiu instalar isso na empresa? Como que é essa questão de cultura? Porque o que eu vejo? Converso com muitos empresários ao longo do tempo aí, e às vezes é um pouco nublado essa questão da cultura. Pô, o que é cultura? Bom, agora eu sei o que é. Como eu coloco em ação? Como que eu mantenho ela, a constância aí? Realmente se torna uma cultura. Como que foi essa questão da cultura aí para vocês? Legal. A cultura, assim, ela todo dia, né? Todos os dias você tem rituais, você tem que acompanhar muito de perto. Acho que, assim, tudo começa, na verdade, na hora da contratação. E durante muito tempo, lá atrás, eu errei.
em contratação, assim. Às vezes eu não tentava extrair o máximo da pessoa na hora de uma entrevista. Então, hoje, na hora da entrevista, a gente já chega assim, a gente fala assim, pô, eu acho que essa empresa e esse estilo de workaholic não é para você. É assim, 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 assado. Eu sempre falo assim, ó, a seguinte frase: eu prefiro perder você pela verdade do que te trazer por uma falsa ilusão e chegar aqui e tu ver, pô, não é para mim. Por exemplo, semana passada nós perdemos uma pessoa com 2 dias de casa, que ele falou, pô, o que o teu colaborador falou é verdade mesmo, isso aqui não é para mim. Tá entendendo? Então, assim, a gente faz, claro, né? Não tem como acertar sempre, a gente sempre faz, só que às vezes o cara fala, tá bom, é puxado, mas e aí? É mesmo? Pô, o cara chega ali e não vai. Então, assim, a gente precisa começar... Né, já começa lá, então, no RH. No RH. No RH. Contratação. Um funilzão de contratação, né? Que é uma coisa também que a gente sofreu muito quando a gente veio pra cá, porque a gente precisava escalar, daí a gente não conseguia contratar. É o calcanhar de Aquiles de qualquer empresa, né? Uhum. Mas aí a gente agora conseguiu resolver essa dor, então agora a gente tá conseguindo ter um ritmo bem maior, porque o funil da contratação é igual um funil de vendas. Tem que ter bastante gente para entrevistar, porque de 100 pode sair só um. Às vezes, né? E mesmo assim, pode, né? Isso ficou muito na minha cabeça, porque eu sempre vi uma empresa lá no antigo escritório, que eles contratavam de 60 e 60 comerciais. E sobrava pouquíssima gente. Eu falei, opa, peraí, eu preciso entender o que sabe, aonde que eles estão. Por que disso? Por que disso, tal, sabe? E aí a gente começou a entender como que funcionava, porque eles contratavam muito mais pessoa que a gente, né? É uma empresa gigantesca e tal. E aí a gente começou a entender, eu fui me aprofundando nisso e tal. Então, a gente entendeu que na contratação é ali que o bicho pega, né? Que você tem que jogar o jogo aberto. De novo, não tem como acertar sempre, mas, pô, topou, esse aqui é o jogo. Então tá bom, então a gente vai. E aí, durante todos os dias, são os rituais, né? Mostrar também, porque uma coisa que a gente sempre fala, não é porque a pessoa de qualquer cargo aqui dentro, se ela precisar ir lá na rua, bater perna e vender, ela vai. Tanto que ainda hoje, apesar do time, em alguns negócios eu vou pra rua. E eu gosto, porque eu pego o tino de alguma coisa, às vezes, que eu posso ter esquecido, porque quando você para de repente, eu estava prospectando 20, 30, 60 clientes por dia. De repente, eu parei, né? Claro, o time continuou esse trabalho, mas eu parei, né? Então, eu preciso também estar lá, receber feedbacks, tudo mais. Tal. Então, atualizar, então ressignificar. Exato, então é mostrar, né, que é possível. Então, não é aquele chefe assim, pô, cruzei os braços, tô na praia de segunda a segunda e tá todo mundo trabalhando. Não, a gente tá lá, o workaholic junto com todo mundo ali. Liderando pelo exemplo ali. Pelo exemplo, o exemplo arrasta, né? Então, assim, é o que a gente traz no dia a dia e é uma coisa que a gente vê, assim, sabe? As pessoas se movimentando e fazendo coisas que eu falo, cara, tem coisas que às vezes não saem do jeito que eu queria, mas tem muita coisa que eu falo assim, poxa, olha como isso tá saindo incrível que eu não pensaria, sabe? Então também tem essa troca. Coisas às vezes que eu tenho que me controlar para não ir lá e botar a mão, porque senão você começa a podar as pessoas. Eu dou muita liberdade para as pessoas trabalharem, cocriarem. Nós sempre vamos falar assim, é uma empresa que você chega e você pode construir. Não é aquele negócio assim, o negócio é o seguinte, tá aqui, faz exatamente dessa forma. Não. Claro, tem algumas coisas que sim. Tem um molde. Mas eu gosto muito da pessoa que cocria com a gente, assim, que vem, aqui eu faria dessa forma. Então a gente vai criando junto e isso é uma coisa também que tá muito no dia a dia. Então é aquela coisa, né? O pessoal fala muito sobre cultura, as coisas que acontecem quando você não está ali e realmente tem alguns momentos que eu não tô ali, eu não posso estar ali, às vezes a gente tá fazendo alguma coisa fora, conversando com algum cliente, como eu sempre vim de vendas, a parte de atendimento, não em todos, mas em alguns casos eu também entro para entender, às vezes o cliente tem algum problema, a gente precisa resolver, então eu também faço muito essa ponte, né? Até porque nós de vendas, a gente sempre tem um feeling. Tá legal, não tá? Como é que tá? O que a gente precisa fazer? Legal. Daria para dizer que a cultura é o que acontece, eu vou até repetir o que você disse, né? Daria para, de forma bem simples, falar que cultura é o que acontece na empresa com você não estando lá? Daria para dizer que, de forma bem simplória assim para a galera, que é mais ou menos por aí. Sim, é por aí mesmo. Tem condutas, modelos que a tua equipe valores. Segue, mesmo que você não esteja lá. E aí você tem que manter a constância disso todos os dias. Exato. Repetir, até que se torne algo automático, normal isso no dia a dia da galera. É isso aí. Por exemplo, hoje a gente tá aqui, né, 6 e pouco da tarde, o pessoal tá lá e hoje eles vão, sei lá, até 10 horas da noite, porque é um mês que ele vem de meses desafiadores para nós, né? Por quê? Novembro e dezembro para os nossos clientes são meses muito bons, mas normalmente janeiro e fevereiro os clientes sofrem uma queda. Então ele tendencialmente ele poderia ser, ele não está sendo um mês ruim, ele está sendo um mês ótimo de venda, mas
ele vem de meses desafiadores, sabe? E como a gente também quer essa questão de crescimento, né? Que a gente está em plena expansão, né? Sem nenhum fundo, sem nenhum capital de fora, é 100% do nosso caixa. Isso também é uma coisa muito difícil de você construir, né? Queimar caixa para crescer, né? Não é todo empresário que está suscetível a esses riscos, a você realmente, sabe, fazer isso para que você consiga chegar onde você quer, né? Então a gente segue nessa Coragem, linha e aí né? precisa vender. Decisões. Coragem, decisões, né? De bater um fundo lá na porta, pô, quero comprar um 20% da Converter. Não, a gente vai seguir assim, porque o negócio aqui é assim, aqui é vendas mesmo na veia. Ainda não está aberto negociações. Exato, então a gente sempre fala de vendas por quê? É venda para os nossos clientes, porque a gente também acelera o crescimento dos clientes nossos, mas também nós temos que vender, conquistar mercado, liderar alguns mercados que a gente quer liderar aqui no Brasil. Caramba, legal. Ô Gerson, e nos bastidores você comentou ali comigo que a Converter não quer parar aqui pelo Brasil, quer trazer algo além, quer ir para fora. Cara, conta um pouquinho disso aí. Como que é essa questão de expandir além do Brasil? Como vocês visualizam isso? Qual que é o projeto, o planejamento? Conta um pouquinho pra gente isso aí. Final do ano... metade do ano passado, a gente teve uma decisão que assim, tá bom, olha, nós pagamos algumas contas em dólar, então a gente flutua em algumas contas porque a gente tem essa oscilação do dólar e a gente precisava trazer uma receita de fora, né? Porque a gente não pode assim, uma hora a conta é X, uma hora é outra, porque ele ficava flutuando, né? Entendi. E também, além disso, o mercado, a Europa respira moda, né? Respira moda, assim, muito, né? Você anda naquelas ruas, você vê as pessoas muito bem arrumadas e tal. Hoje em dia, no Brasil, as pessoas passaram também a se vestir muito bem, tanto homem quanto mulher, né? Mas no passado, tinha uma coisa assim que era só mais a mulher que se arrumava, o homem não tanto. Hoje em dia, o homem é vaidoso, o homem faz a barba, o homem, né? Então ele tá sempre se cuidando, né? Mas lá na Europa sempre foi assim. Então lá vende muito moda, assim, né? E lá você tem também grandes marcas, como Gucci, Louis Vuitton e tudo mais, né? Que é através de lá. Nesses dias eu estava conversando com uma grande marca, ela falou, poxa, Gerson, infelizmente eu não posso te ajudar, tem que ser lá na Itália, né? E aí, assim, eu sempre falo que quando a gente trabalha duro, as coisas acontecem. Em janeiro desse ano, nós fechamos nosso primeiro cliente internacional. E veio assim, foi uma negociação difícil, porque os caras falaram, pô, vocês não têm uma estrutura aqui fora, mas nós fechamos com um cliente que veio da Alemanha, né? Ele está no Brasil, esse projeto ele começa no Brasil, é um cliente gigantesco, que agora nós vamos tocar toda a operação do e-commerce deles no Brasil e depois a gente vai colocar essa operação fora do Brasil também, né? Então, assim, muito bacana e tal. E aí a gente falou, pô, por que não? Então, já que agora... Inclusive, nós temos esse grande cliente de acelerar essa ida, né, para a Europa, né, porque ali tem um polo, um berço, né, gigantesco, muitas marcas, né, de grife e tudo mais, e a gente quer, né, estar ao lado de grandes marcas porque são trabalhos, né, você vender roupas que você é fã é muito legal também, né? Aqui no Brasil a gente já conseguiu conquistar grandes marcas que a gente é muito fã, só que tem várias outras marcas que a gente ainda não atende. E aí você precisa estar naquele mercado, né? E conhecer, né? Esses dias eu estava conversando sobre isso, né? A pessoa, pô, mas na época por que vocês não começaram a só ir e tal? E porque para São Paulo, né? Antes de realmente ter certeza das coisas e tal, eu falei, pô, você está aqui. Por exemplo, quando eu cheguei, ir no Brás, ir no Bom Retiro e tal, você realmente conhecer, porque eu não conhecia, eu nunca tinha pisado no Brasil. Escutado falar, pô, é o maior polo de vendas e tal. Então, assim, o dinheiro que transaciona no Brás é algo gigantesco, assim, é algo surreal, né? E graças a Deus até a gente tem um dos maiores clientes do Brás hoje é cliente da Converter, que é a Brascol, né? Um cliente que abre muitas portas pra gente. Falando da Nike, é como se fosse falando do mercado assim, lá do Brás, é como se fosse a Nike do esporte, né? Então a Brascol assim, abriu muitas portas muito bacanas, assim, todo o pessoal do time lá. E eu queria vivenciar aquilo, conhecer, saber, né? Estar realmente na frente, saber quais poderiam ser os problemas, os empecilhos e tal. Então, você vivenciar aquele mundo ali para você tomar as melhores decisões é a melhor escolha. Você né? sentir aquilo, né? Você ninguém sentir. te contar. É você que foi lá, bateu na porta, escutou o sim, escutou o não, entendeu o cara. Que até a gente comentou, né, antes no bastidor ali, que em 2014 eu tive uma tentativa de vir para São Paulo, só que eu não vim. Eu contratei 2 pessoas daqui, e daí não deu certo.
Eu pensei, putz, eu acho que aquele mercado não é para mim, aquele mercado é um mercado muito grande, os caras lá já estão em outro. Daí eu falei assim, dessa vez eu vou, porque se der errado, que isso eu obviamente não pensei, mas eu sei o que tá acontecendo, sabe? O porquê que talvez as coisas estão indo para cá, para lá e tal. Então a gente chegou aqui, arregaçou as mangas, eu, meu sócio, o Alisson, e trabalhamos muito, assim, né, para conseguir conquistar tudo que a gente conquistou nesses pouquinho tempo, né? 2 anos só é nada, né? E com crescimento, pô, expressivo demais, né? Graças a Deus, que legal o trabalho de vocês, instalação da cultura, a questão das vendas, não adianta. O time, tudo vai organizando, tudo vai tomando uma escala gigantesca, né? A solução que vocês levam, né? Então acho que até é bacana a gente puxar esse gancho. Hoje, qual que é para o cliente novo ali, que você tá tendo as primeiras conversas? Qual que é o maior desafio desse cliente? O que ele não está enxergando? O que você precisa? Parece muito óbvio, mas você precisa falar para ele, como que ele não enxerga isso? Quais são as maiores dores do mercado? E o que a solução de vocês traz ali que, pô, dá match? Como que é essa conversa aí? Legal. Eu vou explicar um pouquinho como que funciona o mercado e daí como que a gente consegue entrar nisso, tá? No geral, o mercado ele se comporta da seguinte forma. Você tem a parte de plataforma e você tem a parte de performance e vendas, né? Isso são normalmente times separados ou se estão juntos, a empresa que está tocando essa operação, ela não é dona da plataforma. E para você ter boas vendas, você tem que ter isso tudo conjunto. Então, a Converter realmente é um ecossistema. Por quê? Porque da tecnologia até a hora de sair o pedido, a gente que toca essa operação não inteira, né? Nós não somos um fulfillment, mas de ensinar o cliente como que ele vende, fazer as campanhas de gestão de tráfego pago, CRM, analisar uma curva ABC de estoque, porque tem gente que quer vender, mas não tem um estoque. Então, com grade furada, a gente não consegue vender. O cara quer vender, mas tem uma foto ruim, ele não desperta o desejo. A gente sempre fala, né? No e-commerce, a gente só vende 3 coisas. É foto, vídeo e texto. Então, eu não tenho, diferente da loja da sua esposa, que tem lá um vendedor, né? Pô, olha aqui esse tecido e tudo mais. Cadê meu caderninho hoje? Caraca, cadê meu caderninho? Acho que não tá aí. E aí a gente precisa ensinar ele, que são coisas como você falou para nós, que já estamos nisso há muito tempo, é óbvio, mas que na cabeça do cliente não. Então, uma das bases que nós temos, que até no segundo semestre agora a gente lança, é a nossa parte de ensino mesmo. Né? Que porque a gente precisa ter isso aqui dentro de casa, porque assim como dentro de casa, dentro da Converter, é ensinar as pessoas ali no front, né? Que é o meu sócio Gabriel que toca, que ele é o CEO hoje lá da companhia, é o ensinar o cliente também, o time do cliente, porque e-commerce para nós assim, poxa, e-commerce já está há muito tempo, mas para muita empresa ainda, mesmo com pandemia e com tudo assim, e-commerce é muito novo, as pessoas ficam assim, sabe, pô, será que eu vou, pô, e-commerce é o futuro? Eu falo assim, pô, o futuro não, já tá aqui hoje, né? Então a gente lidera tudo isso junto com o cliente, faz um onboard, a gente tem a caixa preta da moda, que são 16 anos, como eu comentei ali, em 60 dias, eu entrego tudo isso, uma loja pronta, subo os anúncios criativos, toda a parte de, a gente, né, o cliente cadastra tudo lá dentro da plataforma e aí é venda novamente. Ô Gerson, mas assim, então, para eu entender, esse cliente de vocês é alguém que já tem plataforma, já está em um lugar, já está vendendo em algum lugar. Exato. E vocês chegam com uma solução mais 360. 360. Mais 360. Exato. Mas ele já está numa plataforma. Ele não precisa, né? Porque uma coisa que acontece muito, assim, eu pego esse cliente também. Porque já é o perfil do teu cliente. A gente tem esses clientes que a gente pega que ele já está faturando lá os seus 100, 200, 300 mil, às vezes em uma outra plataforma, só que ele está com alguns problemas, alguns gaps que ele não está conseguindo resolver, e eu falo assim, olha, vem para a Converter que aqui a gente vai resolver, né? Inclusive é uma empresa de dono para dono, que a gente sempre fala, né? Porque a gente está sempre junto com os clientes e tudo mais. Então, qualquer coisa, em muitos negócios, a gente tem o meu telefone também, que se alguém lá dentro não resolver, a gente vai dar um jeito de resolver isso. E para aquele cliente que ele tá ali, ele vende muito no Instagram direto, no WhatsApp direto, ele ainda não tem uma plataforma, mas ele tem uma venda expressiva. Como que funciona essa solução da Converter para esse cliente? Funciona? Encaixa? Funciona, encaixa.
ou não. Encaixa. Assim, a dor que a pessoa sente quando ela não tem o e-commerce, que por acaso às vezes ela tá vendendo pelo WhatsApp, pelo Instagram, como a gente sempre fala, é travar o WhatsApp ou travar as mensagens. Então ela não vai conseguir responder todo mundo, a não ser que ela tenha um time gigantesco, mas aí ele também enfrenta um outro problema lá do outro lado, que ele começa a formar um time, essas pessoas normalmente às vezes vão para outra loja e tudo mais, então eles não conseguem manter. Quando a gente traz uma plataforma, uma solução de e-commerce para ele, a pessoa vai lá, ela compra, né? E sai dali com o pedido pronto, pedido entregue na casa dela, né? E boa, então ela tá dormindo e tá vendendo, né? Já quando ela tá vendendo através do Instagram ou WhatsApp, tal, ela fica congestionada, e daí ela tem que ter várias pessoas para mandar link para uma, então ela manda catálogo, manda peça e tudo mais. A pessoa chega ali na plataforma do cliente, né? Que por trás é a Converter, mas é a plataforma do cliente, seleciona os produtos, cor, tamanho e tudo mais, tal, saiu vender. Essa é valiosa, hein, cara? Essa é valiosa. Então ele ganha escala, né? Eu imagino que seja a grande maioria dos lojistas que trabalham nesse formato que eu te perguntei aqui. E às vezes tá vendendo legal, ele tá contente e ele pode não tá visualizando que ele consegue crescer. Pô, não, tô vendendo bem, tô crescendo, tô com a equipe X na loja e tal, mas ainda pode mais. Pode mais. Você pode otimizar nessa venda, ter um time mais enxuto ou colocar aquelas pessoas para fazerem outros tipos de operações para você crescer ainda mais, tal. Então, você consegue... por exemplo, eu tenho clientes que vendem milhões e que o time é 2, 3 pessoas só, né? Mensalmente. É algo surreal, assim. Claro, né? Eu não estou falando da parte de logística e tudo mais, aí tem mais pessoas, mas o time de e-commerce, à frente ali e tudo mais, tal, é um time enxuto, né? Tem empresas que tem maiores, só que tem casos assim que é... Vou aproveitar isso que você comentou de um time enxuto, e eu vi numa postagem que você fez hoje sobre inteligência artificial. Isso. E aí, companheiro, como que é isso aí para vocês? Vocês colocam isso dentro desse acompanhamento 360? Tá mudando mesmo o jogo? Como que é a AI no negócio de vocês hoje? Muda, isso ajuda demais, assim, porque toda a parte hoje nossa de reporte para o cliente, então, dia a dia ele tá sabendo tudo que tá acontecendo ali nas campanhas dele e tal, e hoje isso não é mais o time que precisa fazer. A gente lê nossa database e coloca essa informação de forma automática. Então, por exemplo, tudo que está acontecendo a nível de campanha e tudo mais, algumas coisas que ele está devendo de nos enviar, às vezes uma foto da campanha X e tal, tudo isso hoje já é disparado automaticamente para o cliente. Então, ele sabe assim, pô, tô devendo alguma coisa ali para Converter a nível de criação, de conteúdo e tudo mais. Tal. Então, isso já é tudo muito automatizado, né? E existem várias outras coisas que podem ser feitas. Por exemplo, venda preditiva. Então, você entender o que vai faltar, porque e-commerce a gente precisa, quando a gente fala de venda, a gente tem que ter uma curva ABC, porque não é qualquer produto que vai vender. Sempre vai existir o produto campeão de vendas, o pãozinho quente que a gente fala, né? Então você precisa investir nessa profundidade de estoque, né? Que às vezes tem muita empresa que ela aumenta o leque muito de produtos, só que ela tem uma profundidade pequena demais. Aí a gente bota às vezes um anúncio no ar, aquele anúncio quando deu certo, aquele pixel começou a vender, tracionar, acabou o estoque. Tem um mix grande, porém pouco volume por peça. Basicamente exato. O bom, né? O mundo ideal seria o cliente sempre ter produtos perenes, sabe? Que ele trocasse menos. No Brás, por exemplo, é muito comum, toda semana, principalmente os atacadistas, né? Toda semana, domingo, eles lançam uma coleção nova. Aí ele vende tudo até sexta-feira, quinta-feira, domingo ele tem que lançar. Então, assim, todo domingo. Como que a cabeça da pessoa vai conseguir produzir, né, sei lá, 15 tipos de produtos diferentes, né, toda semana. Então, assim, é muito legal. Sexta-feira passada, eu estava num cliente nosso, que ele vende no atacado hoje e agora ele vai abrir o varejo, né? Porque, bem dizer, vender no atacado e no varejo é o mesmo trabalho, né? Só que você tem uma margem maior no varejo, né? No atacado você espreme sua margem, vende mais, tudo mais, só volume com uma margem menor. Volume por uma margem menor. E aí agora eles estão entrando no varejo. A gente gravou o video case deles lá, que é a Miss Manu, né? Uma das empresas lá do Brás e tal. Justamente entendendo, né, quais que eram as dificuldades dele e tal, para entrar no varejo, às vezes o medo, né? Pô, mas será que eu vou? E tal. Falou, pô, todo mundo já tá fazendo isso, né? O teu vizinho tá fazendo, o teu outro vizinho tá fazendo, então vamos entrar pro varejo, vamos fazer, a gente já tá vendendo super bem, assim. É um cliente que saiu assim no digital, tirando o WhatsApp e tudo mais, não vendia nada. E da noite pro dia, em 2 meses, mais ou menos, a gente saiu de 0 para 200 mil.
de faturamento. Nossa, Do nada. 2 meses. 2 meses. Né? Isso só transacionados ali por dentro da nossa plataforma, né? Ele gostou do negócio, só que ele tava com essa segurança e a gente falou, pô, tá aqui, todos os seus vizinhos estão aqui os nossos cases, né? Vamos fazer, e aí a gente vai botar um projeto também. Vamos construindo. O de varejo é assim. E aproveitar que tem uma força já em um atacado. Sim. Pô, você consegue começar e construir aos poucos aqui algo que vai ter crescimento e tudo mais, né? Com certeza, principalmente porque falando, né, do atacado, como se vende muito, a sua marca se espalha pelo Brasil de um jeito assim gigantesco, né? Então as pessoas passam a conhecer e elas entram. Aí, por exemplo, assim, a pessoa vendeu através de vamos chamar assim eles chamam muito no Brasil de sacoleiro, né? Que vai lá, compra umas pecinhas e vende, como às vezes ou como função principal, às vezes como uma renda extra e tudo mais e tal. Então, ele vai se espalhando pelo Brasil inteiro. A pessoa chega em casa, comprou, às vezes ela pode ir lá ver na etiqueta, pô, gostei dessa peça, tal. Só que daí ela não consegue comprar, porque tem que ter CNPJ, tem quantidade mínima, às vezes é pedido de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Então a pessoa quer comprar uma peça só de R$200, de R$100, né? Então tem muito disso, assim. Então é uma coisa que a gente vem há muitos anos, né? Tentando trazer para a cabeça do empresário, que é muito importante de também estar no varejo, né? Uma das coisas. É mais um braço. Com uma margem melhor. Com uma margem melhor, ele podendo, né, ter esse contato com o cliente, ter feedback também lá da ponta e tal. Então é muito, muito interessante isso. Legal. Ô Gerson, nós falamos um pouco sobre vendas, cultura de vendas, quando vocês vieram para São Paulo, começou lá no Sul, mais do que triplicaram os colaboradores nos últimos 2, 3 anos. Isso. Né? Se tratando da parte empresarial, profissional, pode ser uma, mas se for mais que uma, quais decisões ali você olha hoje para trás e fala, cara, essa decisão e essa aqui, olhando hoje, foram primordiais. Tem algo que vem na tua cabeça assim, fala, cara, Diegão, essa e essa. Tem alguma coisa? Tem. Acho que quando a gente decidiu abrir o nosso primeiro CNPJ, né, que eu estava almoçando com o meu sócio que está comigo há mais tempo, né? Ele é meu conhecido de infância, assim. A gente nasceu na mesma rua, né? E aí um dia a gente ia almoçando, ele, pô, vamos criar a nossa empresa? Eu tô com uma ideia assim, tal. Só que a gente, enfim, né? Era muito novo, não sabia muito das coisas, assim, né? Mas a gente sempre teve muita vontade de fazer, assim, né? Aquela coisa de não ser braço curto, de ir lá e fazer. No outro dia eu abri o CNPJ. Assim, ele não estava pronto porque leva um tempo, né? Uhum. Mas eu liguei pra contabilidade e abri. Eu falei, já foi. E ele falou, pô, legal, então vamos chamar mais um sócio e tal, né? Porque a gente convidou mais 2 pessoas, um se tornou sócio nosso, e o outro não aceitou e tal. E aí foi. Essa foi, assim, acho que a principal decisão profissional da minha vida, né? Tenho plena certeza que essa decisão também de nichar foi uma grande virada de chave, né? Legal, muito importante. Eu acho que esse foi, assim, primordial, porque a gente conseguiu realmente montar um time muito preparado para atender um segmento e conhecer profundamente, sabe? Que as pessoas vão saber cada coisinha que está acontecendo ali, eu sei como resolver, né? Então, acho que essa foi uma das decisões também que mudaram muito o jogo. A decisão de criar a própria tecnologia, que não é fácil, né? Você ter um valor desse transacionando, você ser responsável por muitas partes, muitas frentes, mais de 200 sistemas interligados na plataforma, 400 clientes, é muita coisa para você gerenciar, né? Só que eu tive a sorte de conhecer um sócio incrível, né, na parte de tecnologia, e ele conseguiu dominar isso e falou, em algum momento ali na pandemia, ele falou assim, cara, vamos criar a nossa? Falei, putz, cara, não sei. Daí a gente pensou, tal, não, pô, é isso aqui que a gente precisa fazer. Porque nós trabalhávamos, né, com uma plataforma open source, né, que era a Magento. E a Magento foi comprada pela Adobe. Então, no momento de Magento, ali, quando era open source, os programadores lá pegavam e produziam a plataforma deles em cima daquela ali. Então, ela assim, é um framework, né, então já está mais pronta e tal, a gente só vai criando customizações tal, e tudo certo. Quando foi para Adobe, a gente pensou, opa, agora a gente vai ter que dançar um jogo que alguém vai mandar, e se é para lá, é para lá, é para cá, é para cá, a gente não vai ser dono da bola, sabe? E aí a gente criou a nossa tecnologia, né? Lançamos, muito recente, foi pós-pandemia, assim, que a gente lançou,
E deu super certo, assim. Foi nessa parte aí que deu aquele all-in, que você não contou? Foi aí Então, que conta foi pra galera um pouquinho assim, sobre isso. o porquê que eu tive um pouco de medo naquele começo, né? Quando ele veio com essa ideia, né? Apesar de que a gente confia muito, quando um fala uma coisa, a gente fala, pô, a gente se questiona também, mas essas coisas de feeling, a gente, pô, se ele tá falando isso é porque ele tem um sentimento para aquilo. Uhum. A gente já tinha clientes operando e a gente meio que tinha que trocar o pneu do carro com o carro andando. Né? E questão também de caixa, você conseguir segurar isso aqui para você produzir e tal. Na época a gente contratou uma pessoa para nos ajudar, mais uma pessoa para nos ajudar. Essa pessoa, 6 meses de projeto, saiu. Meu sócio falou, cara, vou reescrever tudo de novo. E foi indo assim, porque é aquela coisa, né? O caminho, ele nunca vai ser uma curva linear, né? Vai ter altos e baixos, tal, por isso que a gente sempre está se preparando, né, para momentos, às vezes, de crise e tudo mais, tal, que possa vir a acontecer. Apesar de que uma empresa que gosta de vender e está correndo atrás todo dia, é muito difícil ela fracassar, né? Porque a cultura de vendas é muito sobre isso. Então, essa decisão ali de a gente realmente criar a nossa própria tecnologia, que daí, poxa, ela é nossa. Então, a gente que vai resolver esses problemas, a gente que vai decidir para onde ela vai, né? E a gente criou esse ecossistema todo para... Vocês saíram de plataformas de terceiros, Isso. dependiam dele, igual você comentou, não era o dono do jogo ali, só que para fazer essa movimentação inteira, a plataforma de vocês precisava de um caixa. Para aguentar. E vocês decidiram naquele momento ali, vamos bancar a ideia. Vamos até o final. Uma decisão... Não, nem um pouco. Fácil de tomar. Nem um pouco. Você pegar o teu caixa, aquele caixa que foi construído ao longo de todos os anos e, cara, não, é isso, vamos aqui. Pum, vamos lá. Na frente, e a gente fez isso, então isso foi também algo muito primordial, assim, para nossa caminhada, assim, dar certo, assim, pra gente ver, assim, poxa, agora foi, né, o que, se talvez na cabeça, naquele momento ainda tinha uma insegurança, né, mas hoje olhar e ver a magnitude que ela está tomando, né, por exemplo, quando a gente pensa nessa marca que a gente conquistou alemã, a gente fala assim, pô, imagina, cara, teve uma pessoa que veio de lá que quis nos conhecer, para saber assim, pô, eu tô contratando uma empresa que é jovem, né, a gente foi muito sincero, olha, apesar da nossa experiência, a plataforma é uma plataforma jovem ainda, só que aquela coisa também, eu acho que a intensidade, ela distorce o tempo. Né, que é aquele negócio assim, a gente é muito intenso, então a gente até comentou sobre horário de trabalho e tudo mais, tá? A gente trabalha muito, assim, muito. Isso e também trabalha bem. Legal. E trabalha bem, né? Aquele tempo que você tá ali também não adianta você estar disperso. Né? Então, sentar, trabalhar e fazer o que realmente precisa ser feito. Ô Gerson, e de tudo que você comentou aqui comigo, essa organização no crescimento que vocês tiveram, no sentido de ter time, treinar, a visão que você teve em relação a vendas, você colocou a cara a tapa ali em determinado momento, tudo isso é um conjunto de diferenciais de vocês, né, que fizeram chegar até aqui hoje, né, cara? Com certeza, assim, eu aprendi lá atrás que só vender, assim, sem organizar, eu era muito jovem, né, a gente começa a empreender e daí tu começa, pô, como é que é, por ali, por aqui e tal, então... Eu só vendia, assim, sabe? Chegou um determinado momento que eu só vendia e tudo mais e tal. E daí eu olhei e falei assim, opa, não é assim. Então eu falei, quando a gente resolveu dar aquele break com uma parte dos clientes e começou a focar só naquele segmento, eu falei, eu vou crescer, mas eu vou crescer com os pés no chão, sabendo que eu tenho capacidade. Então, o que a gente faz hoje em dia, que isso é muito legal, assim. Quando eu sei que eu vou começar a vender mais, né? Quando a gente tem, porque a gente vai crescendo, vai vendo, vai monitorando, vai vendo as métricas, como é que tá, como é que não tá, tal. A gente contrata o time antes, prepara. Então, normalmente, assim, a gente faz as viradas de ano para ano. Legal, então, lá em novembro, setembro, a gente começa as contratações, faz as contratações, treina essas pessoas, né? As pessoas novas, né? Para que a gente tenha tempo para que daí no outro ano, quando começou a vender de um volume diferente, eu já tenho o time para atender. Você antecipa a demanda treinando um time novo. E assim que entra a demanda, você já está com o time treinado. Eu já estou com o time treinado e tal. Então, assim, isso é uma coisa fácil de fazer? Legal. Não é. Porque, de novo, você tem que controlar a caixa, despesas e tudo mais e tal. Mas esse é um jogo que vale muito a pena você jogar. Né? De você realmente conseguir... se preparar muito bem, treinar muito bem e tal, e daí como o time todo respira moda 24 horas por dia, e-commerce e tudo mais, é algo que a pessoa chega ali, em 2 meses ela já tá assim, voando, né, conhece profundamente e tudo mais e tal, e claro, tem ajustes, né, tem pessoas que entram, a gente vê, poxa, essa pessoa aqui a gente tem que trocar tal, faz parte, né, aquela coisa,
às vezes para sua empresa ela não é uma pessoa boa, mas para outra empresa ela pode ser super boa. Não encaixou ali. Porque é questão de cultura, sabe, do líder que tá, de como ele vai trabalhar com aquelas pessoas e tudo mais. Então, tem muito isso. Então, a gente se prepara muito para a demanda que a gente vai começar a colocar na frente, sabe? Para que realmente as coisas aconteçam. Porque aquela coisa, né? Quem vende bem, vende 2 vezes. Né? Então, por exemplo, eu até estava comentando acho que foi com você ali antes de chegar, que os clientes que a gente conquistou no começo aqui abriram muitas portas para nós. Muitas portas, com vários clientes. Por quê? Estão sendo bem atendidos. Se ele está sendo bem atendido, o amigo dele, ele vai ter um amigo com uma loja de marca, vai ter um conhecido e tudo mais, tal. E aí você vai realmente, né, vendendo para várias pessoas. Isso não tem o que pague, né, esse boca a boca, né? A pessoa já chega, ela só fala assim, onde que eu assino? Né? Então isso foi muito bom, assim, acho que aquela coisa quando a gente trabalha bem e certo, honestamente, Deus sempre vai dar o caminho, vai botar as pessoas na direção. Então, assim, eu fui muito abençoado, porque a gente chegou aqui, a gente tinha um cliente só em São Paulo. E aí, assim, na primeira semana que eu passei aqui, eu fechei 2 ou 3 clientes já, logo de cara. E logo em seguida, assim, a gente fechou uma baita conta aqui, que representava muito, né, em São Paulo. E isso foi repercutindo, Logo no início já conseguiu... Logo no início, assim, logo no início, assim, sabe? Então as pessoas, né, vão se comunicando ali, o Brás e Bom Retiro, assim, todo mundo tudo empresas uma do lado da outra, né? Então eles se conversam. Conversa corre e tal, então vai acontecendo. E daí essa empresa vai te indicar para outra e vai. Por isso que acho que muito da gente ter conseguido crescer nessa velocidade gigantesca foi muito por isso, por atender muito bem o cliente, entender as dores dele, que aí ele vai vender junto pra gente, né? Ele vai indicar a gente, a melhor venda é dentro de casa, né? Ainda, né? Principalmente quando a gente fala de B2B. O nosso mercado, principalmente como a gente define um ICP ideal para que a gente atenda, né? A gente quer um cliente que ele tenha capacidade produtiva, a gente quer que ele entre, ele fature, né? O ICP aqui eu faço a função também do copo vazio, vou aprendendo junto com vocês aí, viu, galera? O ICP o que é, e também comenta sobre o B2B, B2C, para a galera familiarizar e entender também. Legal, o ICP é quando você consegue realmente definir quem que é o teu cliente. Né? Então, meu cliente hoje é o cara que ou ele fatura 10 milhões na loja física, ou 100 mil reais por mês no e-commerce. Legal. É isso. Okay. Que daí eu sei que assim, porque o cara não pode vir trazer a empresa dele aqui para dentro e ele achar que a gente vai salvar a empresa dele, o caixa dele, sabe? Acontece muito em moda, né? Entendam que são empresas que normalmente vêm de uma parte mais criativa e tudo mais, tal. Então, às vezes, quando você é muito criativo por um lado, você não é um cara organizado pro outro lado. Isso é muito comum, tá? Okay. Então, a gente definiu muito bem esse CP, né? E aí, hoje, a gente atende justamente, né, o atacado e o varejo, né? Que são 2 pontas muito fundamentais, né? Tem empresa que tem as duas, tem empresa que às vezes só tem uma, né? Muitas empresas... Hoje, a maioria dos nossos clientes é mais pro varejo, né? E aí, mais legal. Pro varejo mesmo. Aí o atacado também, a gente tem grandes players que daí tem, por exemplo, a gente tem cliente lá dentro de casa, por exemplo, que tem 120 mil SKUs, sabe? Assim, é muita coisa, um volume muito grande transacionado, e tudo isso, toda a leitura é feita, né, do banco de dados, da integração com a RP, é tudo feito por nós também e tal. Então haja mente criativa para desenhar tudo isso também, né? Que vai lá atrás, né? Porque realmente tem menos atacado, só que com um volume maior. Aí ele muito varejo, só que é isso aí. Margens, isso aí. Se equilibra. Isso aí. Legal. Ô Gerson, acho que nós abordamos bem aqui sobre a questão da empresa, da parte profissional, da vinda para São Paulo e tal. E acho que também que é bacana ir pro PF aí, né? Pro CPF do Gerson aí. E, cara, contar um pouco... um dos pilares aqui do Decisões é trazer, atrelado à questão dos negócios e o que é o teu dia a dia hoje, mas trazer a questão da tua história. Até a empresa, tá mais a tua história ali, familiar, história pessoal, onde você cresceu, como é hoje as pessoas que te viram crescer, como que você tem esse contato com a família, com os amigos ali daquele início, da juventude. Como que é um pouquinho disso aí pra você? Conta aí, vamos lá na raiz agora. Como que é isso aí pra você? Vamos lá. Gerson é um menino que, né, cresceu lá no bairro de Guanabara, em Joinville, né, Santa Catarina, né, um polo têxtil gigantesco, como a gente falou ali. Legal. Sempre fui muito extrovertido, né,
sempre tive dificuldade muito, assim, de se concentrar, mas na parte de apresentação e tal, sempre ia muito bem. Então, eu sempre, né, tentava me destacar por isso no colégio, né, que a gente sempre tem que ver, assim, qual que são as habilidades, né, que você mais... E aí, meus amigos iam também me direcionando, tal, para as coisas. Você já teve essa percepção lá atrás? Lá atrás, assim. Olha só, e aí, uma coisa, assim, graças a Deus, meu pai sempre conseguiu pagar a escola particular para mim, tá aí... Uma coisa assim que foi fundamental assim para mim, um dia eu olhei para a camisa do menino assim, falei, nossa, que camisa bonita. Camisa da Ralph Lauren. Aí eu falei assim, pô, vou ver quanto que é. Achei linda, assim, sempre fui um cara que gostei muito de moda. E aí eu vi assim, poxa, ela custa 5 vezes o valor da mensalidade do colégio. E o menino tá vestido com isso. Eu falei assim, cara, o que o pai desse menino faz? Porque assim, era algo surreal, né? Graças a Deus meu pai conseguiu me dar um estudo muito legal. Isso foi muito bom pra mim, pra me guiar e nortear e tudo mais e tal. Mas aquilo ali, assim, eu sempre brinco com isso porque aquilo ali foi uma virada de jogo na minha mente. Eu falei assim, pô, eu vou buscar alguma coisa, né? Daí pra vender. Você lembra quantos anos você tinha aí nessa situação aí? Você lembra mais ou menos? 12, 13 anos, assim. Eu tinha uns 12, 13 anos. E aquilo já te chamou muita atenção. Você falou, opa, como que faz isso aí? Então, assim, foi muito isso, assim, sabe, de falar, não, eu vou ter isso. E aí eu sempre falo, eu sempre brinco assim, meu pai deu pra mim 3 carrinhos pra eu pôr na prateleira da cama. Um era uma BMW, um era um Porsche e era um Viper. O Viper eu nunca gostei do design dele e tal, mas a BMW Viper... E essas coisas... isso fica muito intrínseco na nossa cabeça. A gente vai desejando, daí um dia eu vi na rua, não era comum naquela época, né? Ter um Porsche lá em Joinville, muito menos, assim. E você vê, poxa... E aí você começa, sabe, a querer mais, né? Porque não é errado você querer mais, né? E aí eu entendi que vendas é uma das únicas soluções pra gente realmente sair de onde a gente tá, se a gente tá ferrado. Assim, se a gente tá num estágio que não tá legal, assim, putz, tá faltando outra coisa e tal. Então foi muito sobre isso, né? Fui criado, bem dizer, pela minha avó, né? A dona Lídia. Legal. Isso, lá no bairro de Guanabara, em Joinville. O Thiago, meu sócio, nasceu lá também, então a gente era amigo de infância, então isso é muito legal também, porque sociedade você constrói com uma confiança, né? Não é fácil ser sócio de uma pessoa, né? Você tem vários atributos ali e tudo mais e tal. E eu tive, assim, grandes amigos, né, na minha vida que também ajudaram, né, de diversas formas a gente, porque aquela coisa, quando a gente faz o bem sempre volta pra gente, né? Então... vai indo. E você, às vezes no meio do caminho, tu pode até descambar em alguma coisa no sentido de, pô, deu errado, tal, queria que ter dado certo, mas vai dar certo. Sabe, o bem ele volta. Tem essa... Isso é forte. O tem bem essa... volta, né, cara? É impressionante. Sempre. O bem volta. Não tem, pode ser que é aquilo, o tempo a gente não sabe, mas, cara, o bem volta. Tem uma certeza essa, né, cara? Impressionante. O trabalho devolve, o bem volta. Desde algo simples, que a gente julga simples, até algo mais complexo, volta. O trabalho devolve. Devolve demais, assim. Boas assim, ações devolvem. Boas ações devolvem, né? Olhar pelo próximo. Agir de bem, né, cara? Com bom senso, com respeito, com educação. A gente não pode perder essa raiz nossa, assim, né? De poder fazer o bem pelas pessoas, ajudar as pessoas e tal. Acho que isso é uma coisa muito legal, né? Eu nunca divulgo nada do que a gente faz, porque eu acho que quando você divulga, você vai muito para um lado, assim, do ego do negócio, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer, sim, as coisas da porta para dentro de casa, da forma que a pessoa achar certo, né? Da forma que a pessoa achar certo, assim, de ajudar realmente. Porque aquela coisa, você olha assim, poxa, Deus foi tão bom comigo para me trazer até aqui. Por que eu não vou, sabe? A gente tá aqui justamente para fazer o negócio permear. Transbordar. Isso, eu acho que é essa palavra. E, cara, muito legal você estar falando dessa questão do agir de bem, fazer o bem. E é engraçado como a gente sente, né, uma pessoa com outra, né? Quando você chegou aqui, eu abri a porta ali, pô, teu sorriso, com a tua aura, pô, energia e tal, a gente, cara... Sim. Como a gente sente, né? As pessoas de bem e sem maldade, assim, numa tranquilidade, num bom senso, num respeito, né, cara? Aberto, pô, a vir, compartilhar. Logo que eu te vi ali, pô, eu falei, o Willzão tava correto. O Gerson é um cara bacana, já, pum, logo de cara. Que bom, eu senti a mesma coisa. Cara, foi bom, hein, meu amigo? Que isso? O Will me recebeu a primeira vez em São Paulo quando a gente nem escritório tinha.
Né? É legal de uma puxar isso aí também. E a gente, assim, né, conversa até hoje, troca ideia até hoje, fala sobre... Porque a gente sempre vai ter desafios que, às vezes, você não passou, ou eu não passei, mas talvez você pode ter passado por aquilo, você pode me dar uma dica. Né? E o quanto isso encurta de caminho. Né? O caminho pode ser muito mais fácil se você tiver quem guie você na jornada. Né? Então, a gente poder trocar, o Will já foi nos nossos eventos lá e tudo mais, tal. Então, assim, o cara formidável, incrível, a gente aquele dia sentou, fez a reunião lá, muito bom, muito bacana. Bom, sou suspeito para falar dele, né, porque a nossa jornada foi bem parecida, viu, Gerson? Que legal. Quando ele veio de Campo Grande para cá, nós logo pegamos amizade ali, e de 6 anos para cá, né, meu? Sempre aquele cafezinho que sai uma resenha, que sai uma conexão. Aí, de novo, nós estávamos falando aqui de pessoas de bem, de bom senso, de uma conversa respeitosa, de uma conversa construtiva. Nunca teve uma conversa, sabe, aquele negócio truncado assim, errado, de malandrar. E olha como que as coisas acontecem, e nós estamos aqui hoje. É isso aí, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito realmente assim, de sentir energia do lugar. É tudo muito assim também na minha vida, sabe? Legal. Então, dar o melhor de mim para as pessoas. Eu também espero, mas eu sempre vou dar o máximo de mim para aquela pessoa que está do meu lado, que está me apoiando, que está junto comigo na jornada, né? Que a jornada, de fato, ela é transformadora. Né? Então, essa questão de energia realmente é muito isso, assim, e você bate o olho na pessoa, você já sabe se aquela pessoa é do bem, não é? Então, isso faz com que a gente consiga filtrar muita gente na vida, porque tem um certo momento da nossa vida, né, que a gente aceita tudo, assim, quando a gente é novo e tal, e chega em um certo momento da vida que você tem que dizer muito não. É mais importante hoje em dia para nós o não do que o sim, porque vem muita coisa pra gente, vamos fazer tal coisa, então você tem que dizer muitos não nessa jornada, né, que não é fácil, mas você começa a entender, isso aqui não, sabe? Então, muita coisa acontece, e eu acho que numa fase da vida, né, você começa a selecionar, né, estar só com certas pessoas, porque o ambiente ele influencia, aquela velha máxima, né, de que você é a média das 5 pessoas que você convive, é isso mesmo. Se você entra numa pessoa, se você tem contato com uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que ela só busca promoção, que ela só quer coisa barata, que ela só vai... Isso vai fazer com que você, ao invés de produzir mais dinheiro, por exemplo, ela vai começar a limitar a sua mente. Ou uma pessoa reclamona, a gente sempre fala disso lá no escritório, assim, cara, se alguém falar alguma coisa de errado e negativo, eu sempre falo uma coisa, difícil é você acordar de manhã e não conseguir levantar da cama, tá no leito de hospital e tal. Isso sim, é difícil. Agora, se Deus te deu a chance de você botar o pé no chão, respirar e ir trabalhar, meu amigo, ganhou. Isso vale mais do que qualquer coisa. Isso vale realmente mais do que qualquer coisa. Então, isso é muito bom. Então, a gente sempre tem que estar rodeado de pessoas de boas energias, boas índoles, que queiram o bem e que queiram, né, juntos construir algo legal. Seja as pessoas do trabalho, seja a esposa, seja a família, né, tudo. É muito falado essa questão do ambiente. E eu percebo para algumas pessoas, porque me perguntam muito isso, Diego, mas você fala sempre da questão do ambiente e tal, mas o que é isso? É real? Existe? E ela consegue perceber do ambiente quando ela está no outro ambiente. Porque se ela não se movimenta e não se coloca no outro ambiente, não tem como ela fazer essa comparação. Ela só vive um ambiente, ela não vai entender como que esse negócio do ambiente transforma. Né, a média das pessoas, tal. Então, até ela não passar por um outro ambiente, ela não consegue decifrar esse negócio do ambiente. É mais ou menos por aí, né? É por aí, né? Acho que, assim, se eu fosse olhar para mim hoje, poxa, Gerson, o que você faz? O nosso negócio realmente é transformar vidas, né? Pessoas, ela pode chegar numa situação junto com a gente, né, de uma forma, e a gente vai transformar ela. Né? Esse tempo atrás, a gente tinha demitido uma pessoa faz um ano por conta de desempenho aqui em São Paulo. Daí, esses dias, ela precisou de alguma coisa e tal. Ela mandou, Gerson, tu devia ter... Daí ele falou, cara, posso te falar uma coisa? Naquele momento eu não entendi. Mas hoje eu sei, e aí foi o melhor lugar que eu já trabalhei. Porque foi aí realmente que vocês exigiram o máximo de mim. Só que eu não entendi. E daí a pessoa vai passar por outros lugares e tudo mais. Aí às vezes ela vê, cara, o meu chefe, na verdade, ele queria o bem de mim, né? Porque é aquela coisa assim, imagina só se você não sofrer pressão, né? A pressão das pessoas e tudo mais e tal. É porque ninguém bota fé e uma expectativa em você. Porque se você está sofrendo uma pressão, é porque muitas pessoas ou uma pessoa confia em você e está esperando aquilo ali. Então, é um privilégio realmente. Esses dias eu estava vendo um vídeo, né, do LeBron James falando justamente sobre isso.
Sobre, cara, a pressão é um privilégio. Porque tem alguém que espera e confia no seu talento, em você, no seu resultado e tal. Então, isso é legal, hein? Isso, assim, acho que move muito. Então, transformar as vidas, eu acho que é algo muito legal. E você mudar a mentalidade da pessoa mesmo, né? Então, a questão da escassez e tudo mais, poxa, é normal. A gente também veio muito de baixo. Mas você passar o resto da vida com aquelas limitações, eu acho que esse é muito o problema, né? E que a gente vê algumas questões assim, que a gente precisa quebrar na cabeça da pessoa, assim, olha, é assim, você pode chegar aqui, pô, depois daqui você vai querer mais, você vai conseguir guardar dinheiro, você vai... Começam outras coisas que a gente pode desbloquear. Leva a pessoa realmente para almoçar num bom restaurante, que eu acho que é muito isso, né? Você frequentar bons lugares, opa, existe um mundo fora do que eu vivo. Para entender o que é. Para entender o que é, né? Então, assim, poxa, eu nunca me esqueço da primeira viagem de avião. Falei, pô, que legal, tal. E aquilo ali vai puxando uma coisa com a outra, uma coisa com a outra, sabe? Então, acho que isso vai desbloqueando muito. E vir para São Paulo também me desbloqueou. Assim, fez enxergar novos horizontes também. Sabe, isso foi muito bom, transformador na minha vida, assim, porque... E sendo que você já estava bem lá, né? Não. Já estava legal, mas Sim. mesmo assim, vindo para cá, pelo que você tá falando, sim. o que você vê ali, quando você veio, fala, caraca, isso eu não conhecia, pô, legal, que te surpreendeu, mesmo você já vindo de uma estrutura que eu digo da empresa, eu sei que você começou de baixo, né? Então é legal falar isso pra galera, você começou de baixo ali, mas você já tava com o negócio rodando e veio, e mesmo assim surpreendeu. Porque aqui... Né, você olha no sul, o sul, metro quadrado e tudo mais, ele é muito barato, tirando Balneário Camboriú, né, Balneário Camboriú é muito caro, mas é muito alto o valor, mas tirando assim, o custo de vida em São Paulo, ele é muito mais alto do que no sul. E daí eu acho que quando você se depara com uma situação que você, opa, peraí, a minha casa lá era tanto, aqui não dá pra, sabe, então, uma casa que eu tinha, eu tenho que ter 3 vezes esse valor para comprar um apartamento menor, mas beleza, bem localizado, mas, sabe, sai de um lugar de 400 metros para de uns 100 metros quadrados, por exemplo, coisas assim que tu vai, opa, eu preciso me agilizar, né? Então isso faz também, eu acho que sempre quando a gente vem para uma situação, e eu gosto muito disso, dessa questão assim de resetar, digamos assim, de você ir para um lugar para você se provar de novo, sabe, porque... Conhecer o novo. De novo. Sabe? E aí você começa, opa, é por aqui então. Só que São Paulo é um lugar incrível, né? Você tem gastronomia, você tem acesso a muitas pessoas que, dependendo de onde você estiver, você não tem acesso ou contatos com marcas e tal. Então, você crescer profissionalmente aqui e viver aqui é muito bom, né? Claro, tem as suas questões de segurança e tudo mais, tal, mas no geral, se você for ver, né, é muito bom, né? Mas então foi muito legal assim, essa vinda que eu olhei. Opa, dá para ir mais longe, então? Eu sabia que dava, mas aqui parece que eu tive também um desbloqueio meu, sabe? Acho que isso é muito bom no ser humano, né? A capacidade de se reinventar e provar para si mesmo, né? Que é possível. Porque quando a gente veio, eu tava sentado assim e tal, daí tinha um primo meu, ele falou assim, cara, você já tem tudo aqui, cara. Pra que isso? Não vai dar certo isso aí. Isso lá no sul ainda? Isso lá no sul. Um primo seu? Aí eu falei... E tá junto na empresa hoje ou não? Não. Não, foi numa conversa de assim e tal. E aí eu falei, pô... esses dias eu até tava falando pro time, né? Tem várias formas de se motivar. Uma das formas pra mim é não querer dar o braço a torcer e falar assim, putz, realmente deu errado. Não. Se eu escutar assim, pô, duvido. Cara, pra mim é uma das formas, né? Levantou a bola pra você chutar. Levantou, vai, né? Então, assim, claro, a gente não queria voltar assim, pô, não deu certo, mas claro, nem tudo que a gente pensa que vai dar certo, dá certo, óbvio. A vida, infelizmente, não é assim, né? Mas depois a gente vai entendendo por que não deu certo e tudo mais e tal. E aí a gente e o ser humano realmente vai se adaptando, né? E vai crescendo e isso é muito bom. Ô, Gerson, como que você lidou com os amigos, com as pessoas próximas, diante do crescimento que você foi tendo ao longo da vida? Porque você citou um exemplo agora que é importante falar para a galera, porque certas opiniões em certos momentos podem te travar e podem deixar você ali na gaiola. E o pouco que você falou dessa história aí é algo parecido com isso. Como que foi isso para você? Como que você lidou com isso? Aconteceram várias situações nessa pegada? Sim. Aconteceram. Eu acho que se você quiser muito na vida, você vai ter que se afastar de muitas pessoas.
principalmente quando você vem de baixo, de uma família que não é tão bem sucedida, tudo mais, e tá tudo certo, cada um sabe onde quer chegar, o que quer viver, a gente não tá discutindo sobre isso, né? Mas aí você, realmente você fica, cara, numa gaiola, né? Então você vai precisar deixar, infelizmente eu tive que deixar muitos amigos que eram pessoas muito gente boa, assim, só que falei, cara, essa mentalidade, essas coisas assim, sabe, não é pra mim. E eu precisava, essa questão você é a média das 5 pessoas que você convive, que você tem ali e tudo mais, então ela é muito verdade, assim, porque se você estiver do lado de pessoas negativas e que, putz, dúvida e tudo mais tal, é complicado, porque eu nunca me esqueço, quando eu fui montar a tag, eu tinha um outro primo meu que morava até aqui em Itu, em São Paulo, e ele já tinha uma agência. E a agência dele deu muito errado. E ele falou, putz, a minha família me chama de Gersinho, né? Putz, Gersinho, não faz, cara. Olha aí, tá vendo a minha, tal. Eu falei, não aceito isso. Eu vou fazer esse negócio dar certo, sabe? Então, a questão, né, ou da família, ou dos amigos, ela tem um peso muito grande, né? Por exemplo, quando eu comecei a empreender, a minha família também ficou muito receosa, porque já tinham casos na família de pessoas que tentaram empreender e se deram muito, muito errado. Elas não queriam o meu mal, elas só não queriam que eu passasse pelo mesmo problema que a pessoa passou, né? Só que é aquela coisa, né? Quando a pessoa tem uma coisa na cabeça e quando ela realmente sente, então acho que uma das coisas mais legais que o ser humano tem, que isso eu fui só aprender mais tarde, né? É o instinto. O instinto, ele é assim, algo... Se tu tá sentindo é porque é aquilo, sabe? Sentiu mais de 2, 3 vezes, é aquilo, sabe? Então isso é com tudo. Seja, às vezes, num relacionamento, seja com um amigo, seja com... Assim, começou a sentir muito, pode ter certeza, meu amigo, que o teu corpo tá te dizendo que aquilo ali, sabe? Então, isso é legal. Isso, assim, acho que o ser humano, ele não pode... Durante muito tempo eu errei com isso. Depois eu comecei a entender, opa, aquela vez eu tinha pensado isso e aconteceu isso aqui. Eu comecei, opa, vou começar, né? É claro, não é assim, sentir também já vou sair fazendo, mas... É um processo, né? É um processo, mas você querer ir muito longe na vida, ele vai te exigir você se abdicar de várias coisas. Assim, isso é uma coisa assim que você vai ter que trabalhar demais, né? Não tem como, você vai perder festa e tudo mais tal, porque, cara, tu vai ter que escolher um caminho, né? Vai ter que decidir. Decidir. É como um atleta, né? Um atleta, ele vai seguir aquele ritmo ali, é aquilo, é treino, é final de semana, é à noite. Também é algo intenso. E ser empresário no Brasil é equilibrar os pratos, né? É muito intenso, né? É muito intenso. Então, você tem que, né, fazer muita coisa aí nesse meio do caminho para que sua empresa prospere. Na hora que você estava falando ali do sentimento, eu ia te perguntar exatamente isso. Você sempre teve ali um sentimento, mesmo que não tinha uma clareza sobre um determinado objetivo, mas você sempre tinha um sentimento de querer algo a mais. É isso? Você sempre teve pô, ainda não sei o que é, mas, cara, eu quero algo além disso aqui que eu tô vivendo. Aí, ao longo do processo, você foi aprendendo a se afastar de alguns lugares, a dizer não para outros. Você escutou de algumas pessoas que, pô, por esse lado não dá certo, falou, opa, mas isso aí é a tua história, cara, isso aqui eu quero fazer é a minha história, sim, porque pra você não deu, mas a minha pode dar. E um negócio que a gente sempre comenta, eu sempre comento com o Will, às vezes a falta de apoio vem de dentro de casa, né? De isso dentro acontece. de casa e de pessoas próximas. E você tomar essa muito pesado. decisão, não é nem da maioria do cara que tá longe, não, são de pessoas próximas. E agora o Gerson tá cheio de moda. Literalmente, né? Pô, tá cheio de moda. Vixe, agora falou que vai mudar pra São Paulo. E você lidando com essas frustrações e sentimentos das de pessoas, é muito difícil. É difícil, né? É muito difícil. Isso, assim, acho que é uma das coisas que eu aprendi a lidar, não sei como, pra ser bem sincero, assim, mas eu sempre tive meio que assim, cara, opinião, a tua realidade e a tua opinião não importa. Se eu tô sentindo aqui que vai dar certo, eu vou fazer dar certo isso. Né? Então, sim, eu acho que essa questão, né, de dentro de casa, dos parentes, às vezes da própria esposa, isso acontece. Tem pessoas que vão te limitar e vão botar coisas na sua cabeça. Até um dia eu escutei esse negócio, pô, cara, tu nunca vai parar? Eu falei, não. Por quê? Se um dia eu fui feliz dentro de um Fiat Uno totalmente quebrado, estragado e tudo mais, cara, eu quero ser feliz dentro do carro que eu quiser. Eu quero poder ter o meu jeitinho, eu quero poder ter a vida que eu quiser. Vai levar tempo, eu vou ter que trabalhar demais, me dedicar muito? Vai. Mas é a vida que eu quero, sabe? Só que assim, eu também faço sempre uma
eu paro, eu falo assim, eu vou aproveitar o que eu tô vivendo hoje. Legal. Eu tô buscando lá na frente, eu já sei o que eu quero lá na frente, né? A gente tá falando até sobre já várias questões aqui e tal, mas eu tô muito grato pelo que eu tenho até aqui. Mas não é errado você buscar mais, né? Então, essa questão, assim, da falta de apoio e tudo mais, sabe, que foi uma coisa assim, muito difícil, sabe? Que um apoio, por exemplo, que a gente teve que foi fundamental, a mãe do meu sócio, do Thiago, ela era costureira, a tia Marli. E quando a gente foi montar, ela já estava querendo se aposentar. Ela falou assim, poxa, Thiago, pega aqui esse meu ateliêzinho aqui na frente da casa dela, monta o escritório de vocês aqui. Então, assim, e foi um baita de um apoio. Talvez se não tivesse aquilo ali, a gente tivesse que pagar uma conta, porque assim, a gente tinha exatos na conta de cada um mês para se virar. E graças a Deus, deu certo no primeiro mês. No primeiro mês... Tinha que dar certo, tinha que dar certo, tá entendendo? Jamais eu ia voltar assim, putz, ó, não deu certo. Não, isso não existe, assim. Eu acho que esse negócio de você deixar de lado essa questão de negatividade, se der, não, vai dar certo, né? Acho que tudo na vida, se você for com essa mentalidade, medo, às vezes a gente pode ter de alguma coisa, porque que nem quando a gente veio pra cá, eu falei, pô, tudo lá é mais caro, aluguel de sala e tudo mais e tal. Beleza, eu sempre falo pra quem chegou agora, eu falo assim, cara, pensa só o que a gente passou lá no começo, que a gente não tinha quase nem cliente pra falar que a gente atendia. Agora já tá aqui, já tá feito, né? Tem 600 metros pra vocês trabalharem, crescer, evoluir e tudo mais, então deem valor. Porque se às vezes a pessoa não passou por todos esses degraus que a gente passou, às vezes a pessoa não dá valor, acho que isso aqui é o normal, não é o normal. Já começou daqui, ele já... sabe? Pô, então, mal sabe que teve uma história até chegar ali. Teve demais, e nunca é fácil, acho que nunca vai ser. Tudo que a gente vai fazendo pra frente quando são coisas grandes, não vai ser fácil mesmo, né? Quanto maior o prédio, mais vento bate, e se mais vento bate, a fundação tem que ser maior ainda. Então é por aí, né? Muito bom, muito bom. Cara, e Luizão, sabe o que eu ia te perguntar? Deu certo? Deu? Depois eu preciso que coloque aqui para eu presentear nosso amigo. E se fosse... se fosse não, né? Quando você analisa aí você que comanda no profissional, no pessoal. Eu te perguntei um pouquinho agora há pouco sobre as 3 possíveis decisões na parte profissional. Você visualizou assim, cara, isso foi tal coisa, tal. De modo geral, indo aqui para a reta final, o que você identifica, quais foram as decisões ou a decisão que mais modulou a tua história, que mais teve um fator que decidiu o teu destino? O que você visualiza? Foi a decisão de empreender, assim, no meu caso, assim, porque acho que a nossa vida pessoal, ela tá altamente ligada ao trabalho. Altamente. Pena que muitas pessoas vão descobrir isso muito tarde. Eu acho que eu descobri isso no fim das coisas, assim, sabe? Acho que isso foi, assim, transformador na minha vida, na vida das pessoas, né? Conseguir ver tudo que tá acontecendo hoje, assim, tu fala, pô, isso aqui é muito legal, né? O legado que a gente vai deixar no mundo, né? Eu falo muito sobre o legado, sabe? Você impactar a vida de milhares de pessoas, porque milhares e milhões de pessoas passam pelas nossas vidas todos os dias, né? Todos os anos, né? Por conta de tudo que a gente vem fazendo. Então, acho que a decisão de empreender foi, assim, uma grande decisão na minha vida, porque né, não tem como você separar uma coisa da outra, e o trabalho, ele te molda, né? Acho que ele te bota num caminho, assim, se for um cara que gosta daquilo, tal, acho que ele te dá um excelente caminho, sabe? Ele vai te afastar de várias coisas, você tem que abdicar de muitas coisas, então ele vai automaticamente ele vai te levando para um caminho ali, sabe? Então, acho que esse aí foi uma decisão, assim, que moldou muito a minha vida. Legal. Que legal, parabéns, cara. E aproveitando esse gancho, falando sobre essa decisão importantíssima na sua vida de empreender, se fosse deixar para deixar uma mensagem bacana para o pessoal, uma mensagem final, poxa, galera, essa é a dica aí do Gerson, sugestão, reflexão para a vida, e vai chegar para todo mundo, cara.
Vai chegar no WhatsApp do Will, vai chegar no WhatsApp de São Paulo inteiro, o negócio vai acontecer, vai chegar no mundo inteiro. Vocês estão expandindo, então vai chegar para o mundo inteiro. Pô, que mensagem que você acredita e passaria para o pessoal aí, como um recado final aí? Plante o bem, faça o bem e o trabalho devolve. Acho que seriam basicamente Legal, 3 coisas legal. que eu colocaria, bom. que vai por uma veia, vai por uma e vai por outra, assim, sabe? Muito Tipo, acho que isso a pessoa vai ficar rodeada de coisas boas, sabe? Que uma coisa né? A gente falou muito, sim, sobre fazer bem e tudo mais, acho que seria isso, assim, sabe? Muito O mundo precisa de cada vez pessoas boas, cada vez, né, com tudo isso que vem acontecendo no mundo. Então, assim, acho que a gente permear e perpetuar coisas boas, acho que para isso que acho que Deus nos colocou na Terra. Muito legal, cara, muito legal. Concordo, plantar o bem, as coisas acontecem. Impressionante, né? Impressionante. Não tem como, assim. Legal. A única certeza que a gente tem quando a gente planta o bem é que o bem vai retornar pra gente. Né? Isso é um fato. Muito bom. Gerson, e aqui, cara, você recebe um presente. Opa! Né? Decisões decidem destinos. Então, um grande presente nosso para você. Espero que você goste e representa muito pra gente aqui, muito cara. Muito bom. Cara, foi um grande presente para mim também foi estar aqui com vocês, né? Acho que é aquela coisa, muito obrigado mesmo, tá? De coração. Acho que o maior presente da vida é também você conhecer boas pessoas. Exato. Porque acho que sempre boas pessoas também ficam conectadas, exato. Sabe? Assim, e aí isso, assim, é um negócio que não precisa nem ficar ansioso com o futuro. As coisas vão acontecer, sabe? Só respirar. Confia no homem. Confia no Vamos homem. Caminhando, colocando o pé que ele vai colocando no chão. Sementinhas. Cara, fazendo bem, que é o teu recado. É isso. Acho que o mundo só precisa disso. Apenas. Bom demais. Gerson, muito obrigado pelo teu tempo e a tua atenção. É o que nós temos de mais valioso, tempo e atenção. Obrigado por ter vindo aqui, compartilhado a tua história com a galera. Pessoal, história bacana demais. Parabéns pela tua trajetória, pelos resultados e pelo jeito, então é só o começo, né, cara? Não, com certeza. Tem muito por vir ainda, né? Tem muita coisa. Então, muito obrigado, irmão. Eu que te agradeço. Deus abençoe. Tá bom por esse tempo de qualidade aqui. Eu agradeço demais mesmo. Só as redes sociais. Will, muito obrigado. Bem lembrado. Aqui nós estamos começando, né? Vamos aprendendo. Fala pra galera aí, Gerson, as suas redes sociais, onde o pessoal te encontra o Gerson, a Converter. Conta aí pra galera. Boa. O site da Converter é www.convertr, é TR mudo, tá? RTR no final. RTR, isso, .com.br. Rede social Converter Commerce. E o meu Instagram é Gerson Mira F. Gerson Mira F. E Converter com RT no final. RTR no final. RTR no final. Show de bola. Wilson, show? É isso? Foi? Galera, obrigado por mais um episódio, pelo segundo episódio do Decisões Decidem Destinos. Até mais. Valeu.